até o 21. Diz assim, ó: E considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Amém. Queridos, eu queria falar nessa tarde sobre Rebeca. Algumas lições que nós aprendemos, que eu aprendo com a história dessa mulher. E só para a gente dar um resumo rápido, assim, bem rápido. Eu sei que nós já lemos aqui, mas Abraão chama o seu servo Eliezer e dá uma missão para ele. Isaac, filho de Abraão, tinha 40 anos de idade. 40 anos. E ele chama Eliezer, o seu mordomo, seu servo, que era chefe dos outros servos, e fala assim: eu vou te dar uma missão. Eu quero que você vá até a casa dos meus parentes. Você vai até a cidade dos meus parentes. Porque Abraão estava peregrino por uma ordem de Deus, morando em cabanas na terra de Canaã. Na terra de Canaã. E ele fala assim: eu não quero que o meu filho tome por mulher uma cananeia. Eu quero que ele tome alguém da minha família. Então você vai voltar lá na Mesopotâmia e você vai procurar alguém lá da minha família, e você vai trazer uma moça da minha família para casar com meu filho. E aí Eliezer, imagina, uma missão impossível, né? Acho que nem o Tom Cruise conseguiu um negócio desse. Como que eu vou lá achar? Eu não sei onde é que eles moram. É a mesma coisa de alguém chegar aqui. Imagina, você chega numa cidade que você sabe que moram os parentes seus lá. Você vai numa cidade. Quem tem parente fora aqui de São José? Tá, então imagina que você vai lá naquela cidade lá, só que você não sabe onde eles moram. Aí você chega na cidade para achar os seus parentes. Como que faz isso? Está falando, ó, não tinha internet, não tinha Facebook para pesquisar. Você tem que chegar na cidade e achar. Sair perguntando. E aí Eliezer faz o seguinte, ele pergunta assim: e se eu encontrar a moça? Tem mais um porém aí. Além de eu ter que achar, eu tenho que convencer a moça para vir para cá, sair da casa dos pais dela, deixar a família dela assim, ó, de supetão: vim aqui para você casar com um rapaz. Então, e se ela não quiser vir? Acompanhar um estranho, exatamente. Se ela não quiser vir. Aí Abraão fala assim: se a moça não quiser vir, você está liberado do juramento. Mas Abraão fala assim: o Senhor enviará o seu anjo na sua frente, e ele vai preparar os caminhos. E Eliezer foi. Eliezer pegou
10 camelos de Abraão. Quantos camelos? 10. Pegou 10 camelos e encheu esses camelos de especiaria, joias, ouro, muita para servir como dote, para oferecer como dote para a moça, para os pais da moça. E ele foi. Quando ele chega lá na Mesopotâmia, ele para na beira de um poço. Era a cidade onde ficava a família de Abraão. E aí ele senta com seus camelos perto do poço. Veja que Eliezer, ele não foi sozinho. Ele foi com alguns empregados, mais os camelos. Foi uma comitiva com ele. E ele faz uma oração. Na oração ele fala assim: Senhor, eu vou te fazer uma prova agora. Vou fazer um voto, fazer um pedido. Que a moça que o Senhor quer que case com o filho do meu Senhor, que ela venha tirar água aqui, e eu vou pedir para ela para dar de beber para mim. Me dá um pouco de água. O que já era uma coisa bem inusitada, porque uma moça falar com um estranho naquela época, se hoje já é difícil, para aquela época, dar de beber para um estranho, e que ela se ofereça para dar de beber para os meus camelos. É por isso que é uma missão impossível. Olha o voto. É tipo o Gideão que falou assim: Senhor, eu vou colocar o velo aqui. Eu quero que o chão inteiro de manhã esteja molhado e o velo esteja seco. Só Deus faz isso. Então ele falou assim: que eu vou pedir, a moça que chegar aqui eu vou pedir de beber para ela. Só que eu quero que ela se ofereça para dar de beber para os meus camelos. Ó, o versículo 13 ele fala assim: ó, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que tu usaste de beneficência, de bondade para com meu Senhor. Ele faz essa oração. E de repente, vem uma moça. A Bíblia destaca que ela era uma moça bonita. Tinha uma beleza na aparência. A moça era muito formosa de aparência. Virgem, uma donzela, que não tinha se casado. Ela desceu à fonte com seu cântaro. E ela desce à fonte. Ela pega a água da fonte, e do poço, né? Era um poço. E ela vai subindo. E quando ela vai subindo, o Eliezer pula na frente, vai ao encontro dela e fala assim: me dá um pouco de beber, dá um pouquinho de água para mim. E ela prontamente, diz aqui o versículo 18, ela respondeu: bebe, meu Senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, ou seja, ela ia virar. Bom, imagina o seguinte: devia dar um trabalho muito grande tirar essa água do poço. Devia dar um trabalho muito grande para tirar a água lá do poço, porque não tinha bomba. Não tinha bomba para puxar a água. A forma de se cavar o poço era manualmente. Cavava-se o poço até achar o lençol freático, e aí fazia ali como é que chama aquela? É uma espécie de uma manivela para descer a corda ali embaixo, para poder pegar água lá embaixo. Então não era um negócio que era muito fácil.
Trabalhoso. Aí ela vira, tipo assim, para ele colocar a mão. E ela vira assim. Ou seja, ela ia ter que voltar para tirar de novo. Só que ela não somente isso, diz aqui que ela fala assim, né? Versículo 18: ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a ele de beber, ela disse, ele não pediu, ela disse: eu tirarei água também para os teus camelos, até que todos eles bebam. Gente, quando eu li isso aqui, eu estava hoje de manhã estudando essa palavra. Eu falei assim: quanto que bebe um camelo de água? Sabe quanto bebe? Eu pesquisei. 100 litros. Você está com internet aí? Pode entrar no Google. Me veio uma curiosidade. Quanto que bebe um camelo de água? 100 litros de água um camelo bebe de uma vez. 10 camelos, 1000 litros. Uma piscina, uma piscina de água. Agora, aí eu falei: não, mas peraí, quanto que cabia um cântaro daquele? Era um cântaro que ela tinha. E aí eu fui lá no Google e coloquei quantos litros cabia um cântaro de água na época de Abraão. 12 litros. Sabe quantas vezes ela teve que ir no poço tirar água? 83 vezes. Para dar de beber para os camelos. E sabe o que eu fiquei pensando? Se Eliezer tivesse pedido para ela: você pode dar de beber para os meus camelos? E ela tivesse aceitado, já era um negócio muito extraordinário. 10 camelos, dá de beber um por um, ir lá pegar. Já tinha sido um negócio muito. Ela se ofereceu. Ela disse assim: tirarei água para os teus camelos, até que todos eles bebam. Até que todos eles bebam. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: a primeira lição que eu aprendo com Rebeca é a lição da prestatividade. Prestatividade. O que é prestatividade? Ser alguém. O que é ser alguém prestativo? É alguém que se oferece para servir. É alguém que se oferece para ajudar. Foi isso que ela fez. Ela se ofereceu para ajudar. Eliezer, ela viu um estranho e ela falou assim: eu vou ajudar você. Você quer? Não, eu vou dar de beber para você. Põe a mão aqui. Depois que ele tomou de beber, agora eu vou dar água para os teus camelos. E aí eu comecei a pensar o seguinte: o que não é prestatividade? O que não é? Primeiro, não é prestatividade fazer algo esperando algo em troca. Isso não é prestatividade. Quando eu faço algo, mas dentro de mim eu aguardo alguma coisa. Dentro de mim eu espero alguma coisa. Isso não é prestatividade. Não é prestatividade, não é ser alguém prestativo, eu fazer algo
por reconhecimento. Por reconhecimento. Não é prestatividade eu fazer algo, fazer uma coisa, me oferecer para fazer uma coisa, quando alguém está vendo. Ou, por exemplo, dou um exemplo, né? No trabalho. Eu fui supervisor durante 5 anos numa empresa. E às vezes a gente via no meio dos funcionários, quando o patrão estava, quando o gerente estava, meu irmão, eram os funcionários do mês. Quando o patrão dava as costas, só faltava dizer assim: já foi o disco voador. Falava, bom, agora foi embora. É interessante que Paulo ele fala isso quando ele escreve aos Efésios. Ele diz assim, ó, Efésios capítulo 6, quando ele vai escrever sobre o relacionamento entre senhores, patrões e funcionários, ele fala assim, ó: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Efésios 6:5. Na sinceridade do vosso coração, como estivesse servindo a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: vocês servos, ou você que é funcionário, ou você que presta um serviço para alguém, faça isso para o vosso Senhor segundo a carne, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse fazendo para Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Isso aqui é muito forte. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ele está falando aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz, quando a gente faz o bem, a gente vai receber isso do Senhor. Do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, a prestatividade, o ter a iniciativa de fazer algo para servir o próximo, nós vamos receber do Senhor a recompensa. É o que Paulo está dizendo na sua palavra. Não é prestatividade, quando nós fazemos algo que é ordenado a nós. Algo que é ordenado a nós. Eu tenho uma autoridade constituída sobre mim. Por exemplo, o pai e a mãe é uma autoridade sobre o filho. E os pais dão uma ordem para o filho. Estou dando um exemplo. O filho obedece. Por quê? Porque está debaixo da autoridade do pai e da mãe. Isso não é prestatividade. Prestatividade é fazer algo sem que haja uma ordem. Sem que haja uma ordem. Sem que haja alguém que tenha que mandar. Ser prestativo. Interessante que a prestatividade, o doar-se, o tomar a iniciativa de fazer algo voluntariamente, ele sempre vai abrir oportunidades. Sempre. Quando a gente faz algo por alguém, quando a gente serve alguém,
e a gente faz aquilo de coração, aquilo sempre vai abrir oportunidades. Abrir oportunidades. Como eu falei, eu trabalhei de supervisor numa empresa, 5 anos. Mas quando eu entrei nessa empresa, eu não era supervisor. Eu trabalhava de porteiro. Eu era porteiro de prédio. E aí um dia, eu cheguei no supervisor que eu tinha e falei para ele assim, ó, era Rodolfo o nome dele. Foi Rodolfo, quando você tiver falta na operação, nos condomínios, e eu tiver na minha folga, pode me chamar que eu cubro. Falei para ele, pode me chamar que eu vou lá cobrir para ganhar um extra. Aí ele olhou para mim assim, falou, tem certeza? Eu falei, sim, não, estou precisando levantar um dinheiro, então se você tiver faltas, pode me chamar. Aí ele falou, rapaz, eu vou chamar mesmo, hein? Eu falei, não, pode chamar. Porque geralmente a postura dos outros porteiros era ao contrário. Quando faltava, que ligava, eu sei porque depois eu fui supervisor, você ligava para o camarada que estava de folga e nem atendia o telefone. Ou então ele aproveitava e já desligava, falava, ó, que se me ligar já cai na caixa postal. E aí ele começou a me ligar. Eu tava em casa, na minha folga, 7 horas da noite, tô lá tranquilo, o telefone tocava. Ó, apareceu uma falta. E aí eu falava, nossa, mas agora eu falei que ia. Tá bom, eu vou. E às vezes eu falava para ele assim, na época eu tinha carro, na época eu falava assim, olha, não precisa nem falar, nem me levar onde é, só me passa o endereço que eu vou. Mas qual foi o resultado disso? Teve meses que eu trabalhei 28 noites no mês. Teve meses que eu trabalhei 28 noites. Só que qual foi o resultado disso? 9 meses depois, surgiu uma vaga para supervisão na empresa. Quem que o supervisor indicou? Falou, não, chama o Paulo porque o rapaz é comprometido. Chama ele lá porque veste a camisa. Então toda prestatividade abre um leque de oportunidades. Toda vez que a gente se propõe servir as pessoas, isso é tão interessante. Isso é tão interessante que prestatividade fala de servir. Fala de servir. Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, Marcos 10, verso 35. Olha o que Jesus falou. Diz assim, ó, então aproximou-se de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, 2 irmãos, que eram discípulos de Jesus, se aproximaram de Jesus, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Nós queremos fazer um pedido. A gente quer que o Senhor nos conceda o pedido. E ele lhes perguntou, o que queres que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Senhor, nós queremos sentar do teu lado, um de cada lado. Permita-nos que na tua glória a gente sente, cada um do teu lado. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? E disseram-lhe, podemos. Jesus estava falando da sua morte. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando da morte dele. Nós podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os outros 10 discípulos contra Tiago e João.
Mas Jesus chamando-os, ou seja, os outros 10 ouviram os pedidos de João e Tiago, falou: mas o que vocês estão pensando? Vocês são melhor que nós? Nós também somos discípulos, por que vocês estão pedindo isso? Aí Jesus falou: peraí, vem aqui os 12 aqui. Jesus chamou os 12. Agora, olha o que Jesus vai falar. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm os povos sobre o domínio deles, sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus está falando: vocês sabem que no mundo, quem está em evidência, quem está no poder, exerce autoridade. Mas entre vocês, não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, o conceito de autoridade é diferente do conceito do mundo, ou pelo menos deveria ser. No reino de Deus, quem está acima tem que servir a todos, tem que ser servo de todos. Quem está acima não está acima para ser servido. Na pirâmide do poder aí fora, quem está em cima é servido por quem está embaixo. No conceito de autoridade do mundo, quem está em cima é servido por quem está embaixo. No conceito de autoridade de Jesus, quem está em cima serve quem está embaixo. Prestatividade, serviço, se prontificar, se colocar à disposição, se colocar para ajudar. Eu tinha 20 anos de idade, 20 anos. E eu congregava numa igreja, olha, devia ter no máximo umas 40 pessoas, a igreja que eu congregava. E aí, a gente tinha um diácono, que era o irmão João. A gente chamava ele carinhosamente de irmão Joãozinho. Não sei nem se ele vai assistir isso aqui depois. Mas eu lembro que ele ficava na porta. Ele tinha um bigode, ele usava um bigode assim. Ele ficava na porta, irmão Joãozinho, recebendo os irmãos, cumprimentando os irmãos. Todo mundo chegava, cumprimentava os irmãos. Ele cumprimentava. E eu lembro que às vezes eu estava sentado assim, e aí quando começava a pregação da palavra, o pastor ia pregar a palavra, me dava um estalo. Eu olhava assim para a porta, estava lá o irmão Joãozinho, em pé. E aí eu levantava, ia lá e falava assim: vai lá descansar as pernas, varão, senta lá. Ele falava: não, irmão Paulo, não pode deixar. Eu falei: vai lá, rapaz, vai lá, você está o culto inteiro aí em pé, vai lá, senta lá. Aí ele falava: vai, então eu vou, rapaz, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou. E ele ia, sentava, e eu ficava lá, na porta, vigiando para não entrar um cachorro, não entrar alguém, ficava lá. É interessante que eu nunca tive a oportunidade de ser consagrado a diácono, vamos dizer assim. O ministério, o chamado de Deus na minha vida aconteceu muito inesperado. Mas eu me lembro que na minha juventude eu tinha um prazer de servir.
de ajudar de alguma forma, de querer ser útil. Isso tanto era que com 21, o pastor chega na igreja e fala assim: irmãos, 40 pessoas, irmãos, o irmão Denis e a irmã Cleide, que era um casal que estava na igreja, mudaram para uma cidade vizinha, era tipo Jacareí, mudaram para Jacareí, um exemplo. Só que eles não querem sair do nosso ministério, e lá nós não temos igreja. Teria algum pastor aqui, algum presbítero que se prontificaria a começar um trabalho lá para arrebanhar os nossos irmãos? E aí lá no meio da igreja eu fiz assim. Eu não era nada, eu não era pastor, não era diácono, não era nada, era um jovem que nem... E quando ele chega lá, diante dele puseram... Opa, peraí. Aqui ó, versículo 31. E ele disse, Labão disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois já preparei a casa, o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram os camelos e lhe deram forragem para o pasto. Deu água para lavar os pés, também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém, ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Então, fizeram ali uma mesa, vamos comer. Ele falou: não, eu não vou comer enquanto eu não contar o que está acontecendo aqui. Por que eu estou aqui? Depois que eu contar, a gente come. Aí ele conta a história. Eu vim aqui, sou servo de meu Senhor, contou o propósito e tal. E eu vim aqui para escolher uma esposa para Isaac. E aí o pai dela, o Naor, chega junto com o irmão, o Labão, irmão dela, porque eram os homens que decidiam naquela época. A moça não tinha poder de decisão. E fala assim: ó, tudo bem, realmente a gente vê que esse aí foi um propósito de Deus, tudo que aconteceu, pode levar ela. Só que tem um porém. Ela vai ficar aqui mais uns 10 dias antes de ir embora. Aí ele falou: não, amanhã cedo eu tô indo. Eu só vim aqui, vou deixar os camelos, vou deixar os presentes para vocês, o dote tá aqui. Amanhã cedo eu tô indo embora. Como assim? Tipo assim, a moça terminou a tarde solteira, já ia amanhecer de manhã casada, e ia embora de casa. Vim embora. E aí a irmã, o irmão e a mãe dela, diz a história aqui, a mãe dela começou a falar: não, ela vai ficar aqui uns dias, não, a gente precisa despedir dela. Não, ela vai embora para outra terra. Não, como assim ela vai embora amanhã? E ele fala: não, eu vou embora amanhã. Se ela quiser ir comigo, é amanhã. Não fico aqui 10 dias esperando, não. Vai ter que ir comigo amanhã. E aí o que eles falam? Olha só o que eles falam. Eles falam o seguinte. Deixa eu achar aqui o versículo. E disseram, ó, versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo nessa jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Então disseram: chamemos a moça. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar ela e vamos ouvir ela, se ela quer ficar aqui ou se ela quer ir embora. Vamos ouvir. Se ela não quiser ir embora, tá desfeito o negócio. Lembra que Eliezer tinha falado para Abraão? E se ela não quiser ir? Então você tá livre do juramento. Se ela não quiser ir embora, acabou. Você tá livre do juramento. Então vamos chamar a moça. Então ficou aquela: ela vai embora, ela não vai, ela fica 10 dias, ela vai comigo amanhã. Então vamos ouvir ela. A mãe disse: vamos ouvir ela. Chamaram a moça. Chamaram, pois, Rebeca,
e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua Abraão, a seus homens, e abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de tua descendência possua a porta de teus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. O poder de decisão estava na mão dela. Você quer ficar aqui ou você quer ir com ele? E eu aprendo uma última lição para me encerrar. A lição da fé. Porque fé é você tomar uma decisão sem saber o que vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. É aquela história de primeiro você põe o pé e depois Deus põe o chão. Ela confiou em Deus. Ela confiou: eu vou para um lugar estranho, me casar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu vou ficar longe da minha família, mas eu creio no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu creio que de tudo isso que aconteceu, foi um negócio inesperado, foi um negócio do dia para a noite, foi um negócio que aconteceu assim que ela não estava esperando, mas ela disse: eu creio, eu vou. Eu vou. E ela resolveu ir. Vamos crer, independente do que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba o futuro, que aquilo que Deus preparou para nós é aquilo que está no centro da sua vontade. Eu não sei o futuro, eu não sei como vai terminar 2020, eu não sei como vai começar 2021, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para nós. Nesse momento nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sempre
sinta sujo diante de Deus, pelos teus pecados, aquilo que você cometeu diante de Deus, mas saiba que, independente do que nós tenhamos feito, do que tenhamos cometido, o amor de Deus continua imutável, continua inabalável por você. Oh, receba desse amor, receba. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e o seu amor é tão grande, oh, pra mim. Ele está sempre de braços abertos. Podemos aplaudir a Jesus nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos.